invadiram minha casa com metralhadora e tudo. E nesse momento, a maior dificuldade não é convencer os eleitores de Belo Horizonte, é a minha família. Nós temos hoje uma mobilidade na região metropolitana que não conversa. Nós temos um erro histórico em relação à saúde. É o programa de saúde da família. Isso tudo é prevenção e que infelizmente hoje está abandonado. E nós estamos sentindo isso. Eles querem uma destruição do PSDB, mas é impossível. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui no Tempo News, primeira edição, o ex-deputado estadual João Leite, do PSDB, pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte, eu posso dizer assim, João? Pode dizer assim. Bom dia pro senhor, tudo bem? Bom dia, prazer estar com você. A primeira coisa que eu perguntei pro senhor quando o senhor chegou aqui ainda nos bastidores era se os números da pesquisa Datatempo relacionados a Belo Horizonte que nós divulgamos na semana passada, se eles te surpreenderam de alguma forma. Eu vou te perguntar no ar também, até para que os nossos ouvintes também precisam saber e possam saber. Surpreenderam, João? Surpreendeu agradavelmente, né? Belo Horizonte é minha cidade. Eu nasci aqui, praticamente vivi minha vida toda aqui, uma saída para jogar em Portugal, futebol, mas a minha vida toda em Belo Horizonte, nascido numa vila da cidade. Eu conheço toda a história de Belo Horizonte, a luta que Belo Horizonte viveu, os desastres muito perto de nós, a queda do pavilhão de exposição da Gameleira, perto da minha casa. Eu vi essa cidade dessa maneira. Fui vereador em Belo Horizonte, secretário municipal em Belo Horizonte, fui secretário de Estado de Desenvolvimento Social, e o PSDB sempre com um olhar muito forte para Belo Horizonte. E nesse momento nós temos discutido muito isso no partido e na federação, porque nós temos o Cidadania conosco também, e que traz para nós um entendimento também importante da cidade, relacionado à educação, assistência social. Então para mim assim, uma emoção. Alguém que viveu aqui, dei 30 anos da minha vida na política, servindo a população, em alguns momentos ameaçado de morte, invadiram minha casa com metralhadora e tudo, e nesse momento a maior dificuldade não é convencer os eleitores de Belo Horizonte, é a minha família, que sofreu muito durante esse tempo. Mas eu tenho essa maior alegria de não ter recuado nunca. De tudo que eu fiz na política, as comissões parlamentares de inquérito que eu presidi, fizeram uma mudança no estado de Minas Gerais, e que infelizmente agora nós estamos colhendo algumas coisas que nós não podemos afastar delas. A luta contra a droga, ela tem que ser permanente, e chegou um momento agora, e quando eu presidi a Comissão de Segurança Pública da Assembleia, nós fizemos uma visita a todas as regiões integradas de segurança pública criadas no governo do PSDB. E eu reunia em todas essas regiões, e ao final, no relatório final nosso, nós trouxemos que o maior problema de Minas Gerais era o tráfico de drogas. Por que o tráfico de drogas ele é tão forte? Porque tem demanda, muita gente usando. Lei da demanda e da oferta, né, João? Muita, quer dizer, então é algo que dá muito lucro. Você imagina, nós temos aproximadamente 14 mil pessoas morando nas ruas de Belo Horizonte. Outro dia a gente conversava no partido, com a federação. Por que uma pessoa não quer morar na casa dela? Porque na rua ela pode tudo. A casa tem limites, né, Thalita? Você põe limites para os seus filhos. Eu já como avô, eu não sou bom de colocar limite para minhas netas, não. Elas podem tudo. Bom, mas a pessoa então quer ir para a rua. E hoje a maioria dos crimes estão acontecendo nas ruas de Belo Horizonte, trazendo uma insegurança. Uma cidade desorganizada, ela é insegura. Então, Belo Horizontino, que eu ouço das pessoas, eu ando nas ruas, é a tristeza de ver a cidade desta maneira. Aquela cidade que a gente ia para o centro da cidade, andava no centro de Belo Horizonte. Eu, criança, você imagina, Thalita,
Eu pegava um trem elétrico na estação central de Belo Horizonte. Esse trem elétrico passava pelo Carlos Prates, Padre Eustáquio, Calafate, Vila Oeste, aqui próximo, no Itaú, Contagem, Betim e até Divinópolis. Hoje nós não temos trem de passageiro na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu converso sempre muito sobre isso. Nós precisamos, a questão da segurança é fundamental. E nós só vamos ter segurança se enfrentarmos a questão das drogas. Tratar o usuário dependente das drogas e matar esse comércio que é tão danoso para a nossa população, não só de Belo Horizonte, né? É Minas Gerais. Nós fizemos esse diagnóstico em toda Minas Gerais, com a presença do prefeito da cidade, da área da saúde, da área da assistência social, da área do esporte, que é fundamental, né? Quem é dependente de droga, ele não vai passar no exame antidoping, não é mesmo? Então, é o entusiasmo, né? De alguém que nasceu em Belo Horizonte e quer o bem da nossa cidade, junto com outros. Eu falo sempre que eu tenho o maior orgulho do meu partido. Meu partido governou Belo Horizonte com Pimenta da Veiga, Eduardo Azeredo. Eu lembro uma alegria muito grande quando tiraram da Praça da Liberdade a feira, e a feira foi para Afonso Pena. Eu ficava triste de ver aquele lugar histórico de Belo Horizonte. Belo Horizonte não é uma cidade histórica, mas nós temos nossos sítios históricos. A Praça da Liberdade é um sítio histórico. Aí vem no governo Aécio Neves, nós temos um projeto especial para a Praça da Liberdade, que hoje é reconhecido em todos os lugares. Então, eu tenho muito orgulho de ter sido secretário de Estado de Desenvolvimento Social. Você imagina, a gente tínhamos um posto do migrante na rodoviária. Vinha pessoas do Brasil, de Pernambuco, da Paraíba, que estavam indo para São Paulo. Chegava em Belo Horizonte, não tinha dinheiro para continuar. Ia para onde? Para a rua. O que a gente fazia? Alimentava a pessoa, se precisasse ir num posto de saúde, e dávamos um passe para a pessoa chegar no destino dela, que normalmente era São Paulo. A família está morando em São Paulo. Mas se não tiver essa atenção, vai ficar nas ruas e nós vamos viver esse drama. Aumenta a população de rua, né, João? É um grande drama de grandes cidades. Eu vou por partes aqui. O senhor citou uma questão importante, que é a questão da mobilidade, né? Deu até um exemplo do trem aí que carregava passageiros. E a pesquisa Data Tempo revelou que a mobilidade vai ser talvez um dos maiores desafios, exatamente para quem quiser disputar a prefeitura de BH. Hoje a gente tem um trânsito que não funciona, uma mobilidade na região metropolitana, porque a gente não consegue falar da mobilidade em separado, né? A gente não consegue falar da mobilidade de Contagem, de BH, de Betim, de Birité, porque as cidades conversam, ou deveriam conversar, pelo menos, quando a gente fala sobre trânsito, sobre transporte público, sobre as rodovias que cortam o estado, que cortam, claro, a capital mineira. O que a gente precisa fazer, o que é necessário fazer para, de fato, conseguir resolver a mobilidade em Belo Horizonte, que leva tanta gente para outras partes do estado, que leva tanta gente para outras partes do país? Nós precisamos retomar a organização do transporte de passageiros na região metropolitana de Belo Horizonte. Você não tinha nascido, e muitos que nos ouvem não tinham nascido ainda, mas nós tínhamos subúrbios. Você pegava na estação central de Belo Horizonte, eu já disse aqui, um trem elétrico que passava por Contagem, Betim, Joatuba, Azurita. Eu pegava muito esse trem porque em Azurita tinha uma baldeação. Não sei se todos sabem o que é uma baldeação, mas é uma troca de trem. Porque meu avô era da estação de Velho da Taipa, perto de Pitangui. E as nossas férias eram lá. Então eu pegava, a gente baldeava. Mas a gente tinha um subúrbio também para Sabará. De Sabará ia Raposos, Honório Bicalho, que é Nova Lima, Rio Acima, e esse trem chegava até Ouro Preto. Foi abandonado. Então, nós temos hoje uma mobilidade na região metropolitana que não conversa. Aí nós temos uma multidão de ônibus que vão para Belo Horizonte, que vão para o centro de Contagem, que vão para o centro de Betim, e nós não conseguimos enxergar o que tem no mundo hoje. O mundo é mais ou menos assim: a pessoa mora na periferia, o executivo, ele mora na periferia,
pega na estação lá de onde ele mora um trem, vai até o centro de Londres, por exemplo, e ele volta porque ele deixou o carro naquela estação. Então nós não temos aquele volume de carros, porque a pessoa tem um transporte de qualidade. Então nós tínhamos para Brumadinho, era uma viagem, minha mãe é de Rio Manso, e eu peguei esse subúrbio que ia até Brumadinho, passava Barreiro, passava Ibirité, Mário Campos, Sarzedo, passava ali Mário Campos, Bom Jardim, e chegava em Brumadinho. Nós perdemos isso tudo. E esse momento que o governo federal está cobrando das concessionárias, quem são as concessionárias? A Vale, a MRS, a VLI, está cobrando um aporte maior dos recursos por conta da renovação da concessão ferroviária por mais anos. Então, tem recurso agora. É fundamental que os prefeitos vão a Brasília para discutir isso, porque nós temos uma renovação de concessão da Vale de Belo Horizonte até Vitória, teremos da VLI, que atravessa o estado inteiro e que poderia ser utilizado essa linha. O contrato de concessão diz que é obrigatório janelas para passageiros. Então, por exemplo, Contagem, a linha da VLI passa em Contagem. Então, suponhamos de 5 da manhã desculpe, até às 8 da manhã poderia ter uma janela de passageiros. A própria VLI poderia cuidar disso. E o trem que já existe, que é o trem de carga. O trem de carga. Mas a legislação determina que tem que ter janela para passageiro. Então, a gente poderia ter um trem de passageiro de 5 às 8 da manhã, de 5 da tarde às 8 da noite, e o resto do dia todo e da noite poderia ser transportada a carga. Vale para Betim, vale para Brumadinho, as linhas estão lá. Aí nós temos que fazer um metrô. Quantos anos demora para fazer uma linha de metrô até o Barreiro? As linhas estão aí. A legislação determina que eles têm que abrir janela. Então, nós precisamos, quer dizer, eu sempre fiquei incomodado com isso. Belo Horizonte é quase que uma ilha, não é? Ninguém discute com a região metropolitana. E Belo Horizonte depende totalmente da região metropolitana. Tem que sentar, conversar. Eu fiz parte da agência metropolitana, no conselho da agência metropolitana, mas muitos prefeitos não iam. Então, eu concordo plenamente com a sua fala. E nesse momento, nós do PSDB, do Cidadania, a nossa federação está discutindo com muita exaustão a questão da mobilidade, da segurança, da prevenção em relação à questão das drogas, né? É muito importante isso para que a gente tenha uma segurança. As drogas, a questão das drogas é uma questão social, mas que entra também na saúde, né, João? E a saúde é exatamente o serviço de pior avaliação na nossa pesquisa DataTempo por parte do Belo Horizontino. Claro que a gente vive um momento de epidemia de dengue no país de uma forma geral, mas não só isso. A DataTempo revelou que esse não é o principal problema, não é apenas a dengue que faz com que o serviço seja tão mal avaliado. Como que a Prefeitura de Belo Horizonte lida com a saúde hoje aqui na capital? Nós temos um erro histórico em relação à saúde. O fundamental para a saúde, com a experiência que foi adquirindo e relação com muitos especialistas nessa questão, e eu concordo plenamente, nós precisamos de prevenção. Eu, por exemplo, contraí dengue. Como é que pode uma cidade tão avançada como Belo Horizonte ou a nossa região metropolitana, como que alguém pode contrair dengue nesse século que nós estamos vivendo? Então, é prevenção, a questão do saneamento básico, essas coisas todas. A questão da saúde também está ligada a uma vida mais saudável, não é? E, por exemplo, nós brigamos a vida inteira para que tivéssemos esporte na educação infantil. A educação infantil é minha paixão, desde a Luísio Pimenta, nosso querido Luiz Pimenta falava sempre isso. A formação das nossas crianças é fundamental. E desde o ensino infantil, educação infantil, tem que ter o esporte.
Eu sonhei muito esses anos assim, em Belo Horizonte, que a gente tivesse uma Vila Olímpica na vila. Eu nasci numa vila. Naquela altura tínhamos 10 campos de futebol. Foi onde eu comecei a jogar futebol. Eu e muitos amigos da minha infância. Hoje, com o avanço da cidade, tudo bem, a cidade podia avançar, mas podia permitir que permanecesse as áreas de lazer. Então, acho que a primeira coisa que deveríamos fazer é isso. A questão do saneamento básico é fundamental. Nós estamos vendo agora uma pretensão de passar a Copasa para o governo federal. No PSDB nós discutimos, na história, o governo federal nunca fez saneamento básico. Lá de Brasília vai fazer saneamento básico em Contagem, Betim, Belo Horizonte, ou é a prefeitura que tem que fazer? Então tem que dar os recursos para a prefeitura fazer. E é fundamental a questão do esporte. Na educação, o meu sonho era assim, Thalita e ouvinte, meu sonho era uma Vila Olímpica. Então, você ter o campo de futebol, uma pista de atletismo em volta, uma quadra coberta, perto de um centro de saúde e perto da escola. Os professores de educação física dariam exercício nos campos, nas pistas, formando atletas e fazendo algo que é fundamental, que é a prevenção, como o outro programa que nasceu do PSDB também, que é o programa de saúde da família. Isso tudo é prevenção e que infelizmente hoje está abandonada. A gente fala muito de polarização, João, entre esquerda e direita, e historicamente a gente falava de PSDB e PT. Hoje isso mudou um pouco, né? É o PT e o PL, mas existe ainda essa rivalidade entre PT e PSDB? Nesse caso, especificamente na pesquisa da Data Tempo, o candidato do PT, que é o Rogério Corrêa, que esteve com a gente aqui ontem, inclusive, deputado, ele aparece ainda atrás do senhor. Essa rivalidade ainda existe? Olha, nós vivemos, historicamente, uma tentativa de destruição do PSDB. Eu acho engraçado hoje, muita gente fala assim, o PSDB é de esquerda. O PSDB é o partido que serviu o Brasil. Nós tivemos o Plano Real, que salvou o país. As pessoas não sabem. Era 80% de inflação no país. Fernando Henrique, ele foi destruído pela esquerda. Era os muros todos pichados, fora FHC. A questão da privatização da telefonia. Olha o avanço que nós temos. Olha o jornalismo, como que ele tem um celular, o repórter, eu estava ouvindo ali, vamos falar do trânsito agora, estou sempre acompanhando para ver o trânsito, por onde que eu vou passar. Olha o avanço, e naquele tempo, diz que era neoliberalismo, nós fomos atacados o tempo todo, lei de responsabilidade fiscal, detonaram a lei de responsabilidade fiscal. Como que era antes, Thalita? O gestor, ele tinha 100% do orçamento, né? Ele gastava 200% e rolava aquela dívida pro outro. Então, nós sempre fomos atacados, especialmente por este partido, mas nunca deixamos de conversar com todas as vertentes, porque qual que é o nosso objetivo? É a população. Eu fui secretário de Estado, o governador era Aécio Neves e o presidente era o Lula. Mas eu ia a Brasília discutir, buscar os recursos do Estado de Minas Gerais para assistência social. Mas hoje existe mais uma tentativa de destruição do PSDB. Parece que um lado só quer ter dois lados, né? Os outros estão fora. Só que os outros têm o pensamento da população também. O PSDB, ele tem uma história forte no país e em Minas Gerais. Um governo que ligou 220 cidades que não tinha ligação asfáltica, fez o programa de combate à pobreza rural, telefonia, internet para todos os municípios, 853 municípios. Jogos escolares, quando nós entramos, tinha 50 cidades. Hoje fechamos com mais de 840 cidades de Minas Gerais em jogos escolares. Isso fala de prevenção. 90% das nossas crianças e jovens estão nas escolas e nós levamos isso. O programa Campos de Luz,
que iluminou mais de 1.000 campos de futebol em Minas Gerais. Na região metropolitana, 70 campos. Diminuiu 75% a criminalidade, porque onde a luz chega, não é? As trevas fogem. E as mulheres puderam caminhar em volta dos campos iluminados à noite, geração de renda com venda nas barraquinhas, e as crianças e o trabalhador caminhando, jogando futebol no campo. Então, acho que você me provocou um pouco, Thalita, porque nós estamos sentindo isso. Eles querem uma destruição do PSDB, mas é impossível. Nós estamos conversando com o ex-deputado estadual João Leite, do PSDB, pré-candidato a prefeito de BH. No Café com Política, hora do bate-pronto. Pra gente encerrar nossa entrevista, João, perguntas objetivas com respostas objetivas. Nesse cenário da prefeitura de BH, quem que é seu principal adversário hoje? Essa briga para destruir o PSDB. João Leite, vai mesmo disputar a prefeitura de BH? Depende da federação, Cidadania e PSDB. Uma avaliação do governo de Fuad Noman até aqui. Eu respeito muito. Fuad Noman tem feito algumas obras, mas nós precisamos tirar as pessoas das ruas, precisamos de muito mais coisas. Polarização entre PT e PL ou entre PT e PSDB historicamente? Historicamente, PT contra PSDB. PSDB hoje, mais centro ou mais à direita? Centro-direita. João Leite, ex-deputado estadual pelo PSDB e pré-candidato à prefeitura de BH. Volte sempre aqui. Quando confirmado, quando o senhor puder falar assim, sou sim candidato a prefeito de BH, eu volto aqui também para contar pra gente em primeira mão. Vai ser um prazer.